noite a todos os irmãos. A mensagem que o coral quer passar nesse tema que é sobre amor é que todos precisam desse amor e esse amor é necessário para sermos salvos. Agora nós vamos cantar sobre esse poder. E nós ouvimos mensagens bonitas, ouvimos cânticos bonitos. Vamos ouvir, continuar ouvindo durante a programação e durante o resto da semana. O que faremos nós? A ideia é orarmos para que esse poder, por essa mensagem que a gente ouve hoje, que permaneça em nós nessa semana, na outra, e faça parte da nossa vida.
evangelista estava recolhendo sua tenda depois de algumas semanas de campanha evangelística, quando chegou um homem e lhe fez uma pergunta: pastor, o que devo fazer para ser salvo? O pastor continuou enrolando a tenda e disse ao rapaz: rapaz, você chegou tarde demais. O rapaz ficou tão bravo e reclamou: o senhor não acha que está sendo muito petulante ao dizer que cheguei tarde demais? O senhor não acha que era na sua tenda que encontrava a salvação? E o pastor disse: você não entendeu, filho. Se você quiser fazer algo para salvar-se, você chegou 12.000 anos atrasados. Porque tudo que era necessário fazer para salvar-se já foi feito no Calvário, na cruz do Calvário. Você tem somente que aceitar o que foi feito. Não há nada que você possa fazer. Irmãos, a salvação é de graça. O amor fala mais alto. A primeira palestra dessa série, quem falou foi o irmão Alexandre Araújo. E ele frisou bem que Cristo não era obrigado a morrer na cruz. Se ele quisesse desistir, ele poderia ter feito, mas ele não desistiu. E ele não desistiu para salvar a mim e a todos que estão aqui nesta noite. Na segunda palestra, o irmão Sérgio Marques falou muito sobre o perdão, porque o amor e o perdão estão muito ligados. São irmãos gêmeos. Ontem, o irmão Eric Santana falou sobre o poder das palavras. Quantas pessoas têm sido salvas ao serem pregar palavras adequadas para a sua salvação. E hoje nós vamos falar sobre o tema estar consumado. Está no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 28 a 30. Depois, vendo Jesus que já estava consumado, que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de sopa, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Irmãos, para entendermos o significado desta palavra, estar consumado, na realidade, essa palavra estar consumado quer dizer estar concluído, estar acabado, estar completo. Jesus veio à terra com um propósito. E o propósito foi deixar a glória celeste e tomar a forma humana, nascer como uma criança, crescer, viver, sendo tentado em tudo para finalmente morrer na cruz. Para entender isso, nós precisamos fazer uma viagem até o Jardim do Éden, onde tudo estava ali perfeito. No primeiro dia, domingo, Deus criou o sol, a lua, haja luz e houve luz. E assim continuou toda a semana. Quando chegou na sexta-feira, Ele criou o homem. E ao contemplar, tudo estava realmente maravilhoso, tudo criado, tudo belo, sem nenhum vestígio de tristeza e de dor. Mas o inimigo de Deus passou a mão como se fosse numa tela pintada
e bagunçou tudo. Quando ele viu a obra da criação, que ele tinha criado com todo o amor, todo o carinho, ele disse: não, eu tenho que dar um jeito nisso, eu tenho que voltar à terra, tomar a forma humana e ajeitar essas coisas. Jesus veio ao mundo para ensinar ao ser humano que é possível ser vitorioso em meio a um mundo turbulento. Por exemplo, na noite em que os discípulos estavam naquele barco e as ondas, a escuridão, levaram eles quase a pique. O vento era contrário, as trevas densas, as ondas estavam no barquinho e eles lutavam inutilmente. Chegou o momento em que não podiam mais e estavam à beira do desespero e da loucura. Mas, nesse momento, Jesus apareceu andando no meio do mar dizendo: filhos, neste mundo muitas vezes vocês viverão horas tão difíceis que vos assaltará o pensamento que está tudo perdido. Quantas vezes nós estamos sendo sacudidos e achamos que está tudo mesmo perdido? Irmãos, ontem, depois do culto divino, eu não estava bem de saúde, eu fui fazer uma visita a duas jovens. Elas são irmãs, jovens mesmo. Casadas, separadas. Elas começaram a contar as dificuldades que enfrentaram no relacionamento. Chorando, disseram: olha, irmão, eu acho que tem momentos na vida da gente que nós pensamos que está tudo mesmo perdido mesmo. E a mensagem que nós pregamos ontem tocou no coração da Deus. Eu estava precisando de ouvir a mensagem. Tem momentos na vida da gente que a gente pensa que está tudo perdido. Jesus apareceu no momento mais crítico da experiência dos discípulos. Ele começou o ministério dele fazendo o que ele sempre fez: amar as pessoas. O amor de Cristo levou ele a salvar discípulos, a curar leprosos, a dar vida e esperança à mulher pecadora, a dar salvação a Zaqueu. Porque essa série que nós estamos findando hoje fala justamente sobre isso. O amor fala mais alto. Naquele dia do Getsemane, Jesus teve medo da morte. Para os irmãos terem uma ideia, ele orou: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Ele recebeu uma visita do anjo dizendo: você tem que continuar. Você não tem ideia de quantas pessoas serão beneficiadas através desse sacrifício. E o anjo mostrou o resultado daquele sacrifício. Então ele tomou a decisão: já que é assim, eu irei levar até o final. No dia em que ele foi crucificado no meio. E a cruz dele era mais alta do que as outras. Ali do alto da cruz, Jesus contemplou um grupo dos seus discípulos, seus seguidores, contemplou a turba assassina, contemplou o seu discípulo amado, a sua mãe que estava inconsolável. Não tinha palavras que confortassem o coração de Maria. E ele ali na cruz, ele teve como se preocupar com tudo, especialmente com a sua mãe. Ele chamou o discípulo que ele
realmente tinha uma afinidade bem maior. Ele disse: João, vem aqui. Jesus não falava naquele momento com as forças de um homem com o vigor da sua saúde. Ele estava com fome, ele estava ferido, havia muitas horas sem comida, ele estava com sede. E eu posso imaginar ele chamando João baixinho, e João, que estava sempre atento, entendeu? João, esse aí é a tua mãe. Mãe, esse aí é o teu filho. A senhora não vai ficar desamparada, porque o coração de Jesus sempre foi assim, repleto de amor. Ele olhou para os seus algozes, os seus assassinos. Ele disse: Pai, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que fazem. O amor fala mais alto. E eu tenho certeza que quando Jesus pronunciou essas palavras, algum assassino foi tocado e foi salvo. Na eternidade nós vamos saber quem foi. Depois ele disse: está consumado. A culpa do homem foi cravada na cruz. Talvez nesta noite alguém tenha estranhado quando eu contei a experiência do jovem, né, que perguntou para o pastor o que ele deveria fazer para ser salvo. E nós temos que nos preocupar com isso, irmãos. Tudo que nós deveríamos fazer, tudo que nós temos que fazer é aceitar o que foi feito mesmo. E a nossa vida será transformada no momento que passarmos por essa experiência. Aceitar o que foi feito na cruz. O amor de Deus, o amor de Jesus fala mais alto. Na Romênia aconteceu algo interessante que eu quero contar para os irmãos. Um membro da nobreza romena era muito rico, que possuía muitas terras e animais. Tinha como vizinho um camponês que morava numa simples cabana e possuía poucos animais. O avarento dono daquelas terras subornou algumas pessoas da cidade para que à noite conduzisse os animais daquele pobre homem para suas terras. Então, alegando que o homem pobre era um irresponsável, declarou que ele tinha que abrir mão de todos os seus pertences. Um julgamento teve lugar na praça da cidade, e o camponês perdeu tudo o que tinha. O nobre cuspiu nele, e o pobre camponês tornou-se um mendigo, passando a vagar pelos campos. Um dia, o pobre camponês encontrou-se com o rei, que estava visitando todas as cidades do rei. O camponês lhe explicou sua situação, e o rei bondosamente escutou o camponês e deu-lhe 2 grandes sacos de ouro, que valiam muito mais do que ele havia perdido. Diante de toda a cidade, o rei curvou-se, beijou o camponês em ambas as faces e disse: conte para todos que no lugar onde aquele homem mau cuspiu, o rei beijou. Com este beijo, você estará livre de toda a vergonha. Na cruz, o Rei do Universo colocou todo o tesouro, o seu tesouro, o seu próprio amor em nossas mãos, e livrou-nos de toda a vergonha. Somos filhos de um Rei, aceitos e amados, beijados em ambas as faces pelo Rei do Universo. Talvez nesta noite tenha alguém que ainda não sabe o verdadeiro significado desse amor. Talvez nesta noite tenha alguém que precisa passar por essa experiência, creia de fato nesse amor. Eu não sei o que se passa no coração dos irmãos nesta noite.
Fiquei muito feliz com as notícias acerca do Laércio. Fiquei muito feliz. E Deus tem dado muita graça ao Laércio. Ele ter tomado a decisão de aceitar este amor de Deus. Nessa noite, pode ser que alguém esteja aqui também com alguma dificuldade, semelhante ao princípio naquela noite, naquele lado, na esperança. E nessa noite Cristo pode perdoar, salvar, tocar na família. Pode ser que nessa noite, irmão, nós viemos aqui em busca de um conforto, de uma paz, de uma tranquilidade, de uma segurança, de uma confiança maior em Jesus. E eu não poderia deixar que se passasse em branco esse momento alto. Se você precisa deste amor, você tem esse poder, este amor. Eu quero orar por você, que se pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você. E tudo isso
jamais existirá. A palavra de Deus diz que as pancadas que Cristo levou era para nós levarmos. O sofrimento que ele passou era para nós passarmos. Aquelas chibatadas que ele levou nas costas, que dilaceraram a sua pele, era para nós. Mas ele assumiu tudo sozinho, para que nós tivéssemos direito a viver bem, a viver uma vida melhor. Tudo isso ele fez por amor. Por isso o amor para mais. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Nunca vamos nos esquecer de que nós estamos vivos hoje com essa esperança de vida eterna crescendo cada dia em nossa vida. Foi porque alguém morreu no nosso lugar. E esse alguém tem tanto desejo de levar-nos para o céu. E ele está voltando, ele está vindo. Nós já podemos ouvir os seus passos. Muito em breve, não haveremos mais de passar por vergonhas, tristeza, dor, sofrimento. Jesus diz: está consumado. No livro de Apocalipse há de ser pronunciado de novo essas palavras: está consumado. Acabou. Guerras, fome, peste, dores, morte, separações. Teremos um reino de amor e de paz. Que Deus seja louvado. Vamos orar agora. Eu convido a igreja para nós orarmos.